Fala, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um trimestre, está aqui. Já estou com o meu kit do professor aqui. Não sei se você comprou o seu. Tem uma lição, tem um livro de apoio. Dessa vez eu comprei o livro de apoio, que eu tinha mais ele em PDF. Também comprei a revista do Ensinador Cristão. Dá uma lida nela também. Sempre, de vez em quando, sempre li essa revista. E hoje, nós vamos estar apresentando para vocês essa lição do nosso novo trimestre. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Então nós vamos estar falando desse Deus, e essa imagem ela retrata muito bem isso. Você olhar aí, você vê que tem uma coroa, pode perceber que tem essa coroa aí em esse tom avermelhado, tem aqui joias de ouro, né, em cima de um manto que traz a ideia da realeza. E também atrás aí tem você pode ver na imagem que atrás tem aí como se fosse um trigo, né, uma roça de trigo. Então você vê que traz a ideia de que um Deus que está no trono e governa, ou seja, ele está sempre governando. Embora que aparentemente as coisas pareçam fugir do controle, mas Deus está no controle. E aqui embaixo ele traz essa frase, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esté para a nossa geração. Então são muitas lições aqui, são 13 lições, e essas 13 lições elas vão se dividir estudando sobre duas personagens, Ruth e Esté. Da lição 1, 2, 3, 4 e 5 vai focar em uma personagem, na Ruth, e Esté nas outras lições para frente, né, da 6 até a 13, estudando sobre o livro de Esté. Esses dois livros, eles mostram a forma como Deus usou de forma diferente, né, para executar o seu plano na história. Com Ruth foi um e com Esté foi outro. Mas em ambos os livros, embora você não vê aparentemente diretamente Deus agindo, mas a gente percebe que Deus ele age pelo menos por 3 motivos que a gente consegue enxergar assim. O motivo natural, por meio de fenômenos naturais, vamos dizer assim, também por meio de milagres e provisão. E o Deus que é apresentado aqui é o Deus da provisão, o Jeová Jireh. O Deus que ele provê, sei que muitas vezes a gente percebe que é ele. Lá fora alguns chamam de acaso, mas nós chamamos de provisão de Deus. Embora nos livros de Ruth e de Esté, que faz parte dos livros históricos, eles não apresentam milagres. Milagres no sentido que a gente vê como no Novo Testamento, de morto ressuscitando, cego enxergando, nesse sentido, mas você vê um agir poderoso de Deus por meio dessas mulheres aqui, e como isso influenciou as nações futuras, né, pelo meio da provisão divina. O comentarista dessa lição, vou colocar aqui na imagem para você acompanhar, é o pastor Silas Queiroz, que é pastor das Assembleias de Deus, procurador-geral também do seu município, e ele tem várias formações, inclusive é bacharel em teologia, e também ele é jornalista, e com certeza esse aparato de conhecimento vai trazer também influência na sua comunicação através da sua visão desses livros. Essas lições, ela tem um objetivo do trimestre, né? O que é que o autor quer com essa lição? Qual o objetivo que ele quer extrair? Quais são os pontos que nós podemos tirar de forma geral aqui? Então a gente percebe que tem alguns. Eu vou destacar aqui o primeiro. Então a primeira coisa que eu percebo aqui é que ele vai destacar o Deus que opera por meio da provisão. Pois é esse Deus que está operando o tempo todo, sem que muitas vezes a gente perceba. E isso acontece na minha e também na sua vida. A gente vai ver isso nas lições que você vai estudar a partir da primeira lição em diante. O livro de Ruth e de Esté já leva o nome das personagens principais, que vão destacar essas personagens ao longo da história, né? Umas mulheres que foram destacadas na sua época por meio da sua convivência, por meio da sua história e também por meio das dificuldades que elas enfrentaram. A Ruth, como você sabe, ela ficou marcada pela lealdade, pelo amor, uma pessoa que fazia parte do povo dos Moabitas. Quem conhece a história sabe que era meio que estranhos com os israelitas, inimigos. O outro lado nós vamos ver alguém que era judia, era uma rainha, mas enfrentou dificuldade e teve que ir para o campo da oração, e você vê a provisão de Deus agindo ali na salvação de uma nação, por meio de uma mulher que cria em Deus e levou a nação a orar por meio de uma solução de um problema. Então isso você vai ver nas lições que vão ser estudadas. Um outro
ponto significativo aqui é que o autor ele vai destacar a importância dessas mulheres, que elas ocupam um lugar de destaque, fugindo dessa ideologia de hoje que a mulher, para ter destaque, ela tem que tomar o espaço do homem. E aqui não. Você percebe que dentro do seu âmbito, da sua feminilidade, uma dentro do seu casamento, outro dentro da sua tarefa, e elas conseguiram se destacar. Porque quando Deus quer usar alguém, é independente do que ele está fazendo. Então você vê que elas são mulheres de destaque, e outras mulheres também se destacaram, sem precisar estar com essa briga do feminismo de hoje, de que a mulher, para se destacar, ela precisa tomar o espaço do homem. E aqui as mulheres bíblicas, você percebe que isso não. Elas são verdadeira protagonista da sua geração e da sua época. E por fim, uma outra coisa que eu quero destacar aqui é que esses livros, apesar de eles serem de muito tempo atrás, né? Quando você lê lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, você entra nos quadros dos livros históricos, e esses livros estão lá. Então tem tanto tempo, tem milênios, mas tem ensinamentos que dá para ser extraído para a geração de hoje. E quais são esses ensinamentos para a nossa geração? Eles nos ensinam a confiar em Deus, no Deus da providência, a agir com coragem, meio diante das dificuldades, das circunstâncias não muito desfavoráveis, mas ter a certeza de que Deus está conosco. E eu quero finalizar dizendo que nós aqui geralmente comentamos a lição de forma expositiva, naquela forma de monólogo, né? Onde só professor fala, e isso tem os seus pontos significativos quando você consegue trazer conhecimento histórico para aguçar o conhecimento do seu aluno, mas é muito bom você usar também outro método na sua exposição da revista, que é o método de perguntas e respostas. Quando você estuda a lição, isso requer mais um preparo, você estuda a lição e você faz perguntas e espera, claro, que seu aluno responda, mas mesmo ele não respondendo, ele suscita na sua mente, fica buscando qual seria a resposta, por que eu não sei disso? Então é importante você trabalhar também com perguntas e respostas. Há um método também que as pessoas costumam usar, alguns conseguem fazer isso, que é dramatizar, contar a história, vivendo aquele momento e trazendo para como se fosse o agora, né? Também você consegue trazer o seu aluno mais para próximo de você. Um método que eu acho muito interessante são os métodos audiovisual ou visuais, data show, slide, cartazes. Então, traga o seu aluno para que ele não fique distante como se isso fosse algo do passado, mas que isso seja algo do presente e que edifique a nossa EBD. Então, se você é um professor da Escola Bíblica Dominical, a recomendação bíblica, a partir de Paulo, se o dom que Deus lhe deu é ensinar, haja dedicação. Então, estude, se prepare e tenha um bom acervo para que você possa, nos domingos, fazer a diferença, trazer o melhor para a Escola Bíblica Dominical. Se você não está no nosso grupo, entre na nossa comunidade, que lá a gente disponibiliza conteúdos que vai te ajudar na sua ministração. A gente se vê lá. Tchau, tchau. A paz do Senhor.